Salve, amigos ligados no canal Abeco a Consciência. Eu sou o professor Ricardo e hoje iremos entrevistar o professor Benjamin Martins, da Universidade do Timor-Leste, do Departamento de Engenharia Civil. Espero que aproveitem. Não se esqueçam, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe um like e seus comentários. Muito importante. Salve, amigos ligados no canal Abeco a Consciência. Hoje, uma entrevista super interessante com o professor Benjamin Martins, da Universidade do Timor-Leste, do Departamento de Engenharia Civil. Tudo bem, professor? Sim, tudo bem. Obrigado. Joia. Obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui do canal Abeco a Consciência. Lembrando que esse é um canal de divulgação científica e de curadoria da memória científica, né? Totalmente disponibilizado gratuitamente no YouTube. Então, peço que se inscreva no canal, deixe um like, faça os seus comentários para que a gente possa estar sempre aprimorando as nossas entrevistas. Então, professor Benjamin, já começo pedindo para que você conte um pouco sobre a sua carreira, mas antes eu quero compartilhar uma tela aqui com os nossos ouvintes, porque para a gente... Opções, compartilhamento de tela. Localizar, né? Hoje nosso mundo é tão globalizado. Um pequeno. Então, nós estamos aqui no Brasil, né? Então, mais precisamente aqui em Salvador, na Bahia, e o professor Benjamin está lá do outro lado do mundo, né? Passando pela África, Índia e chegamos já cá, Timor-Leste. Está correto aí, professor? Sim, está correto. Então, nós estamos aqui, quer dizer, você já está aqui na frente da Austrália, bem próximo da Indonésia. Então, eu suponho que aqui é manhã e aí já é de noite, né? Sim, diferença de 12 horas. 12 horas de diferença. Muito legal. Então, vamos voltar aqui, eu interromper a tela. Pronto, estamos de volta. E aí, agora sim, eu começo pedindo para que você fale um pouco para nós, né? Conte um pouco sobre a sua carreira. Sim, muito obrigado pela oportunidade. E eu formei-me em Engenharia Civil na Indonésia em 1995 e durante a ocupação nós fomos invadidos pela Indonésia e estivemos sob a ocupação durante 24 anos. E conseguimos a independência em 2000. E quem esteve cá nesse processo foi o Dr. Sérgio Vieira de Mello, um brasileiro, que esteve aqui a fazer a transição do poder das Nações Unidas para Timor-Leste. E conseguimos a independência em 2000. E nesta fase, durante a ocupação, quase não tive tempo de desenvolver a minha atividade como engenheiro civil. Andava refugiado em Portugal e só regressei em 2000. E comecei logo a juntar com os meus colegas e estabelecemos a Universidade Nacional de Timor-Leste em 2000. E a partir daí foi dedicando a minha ciência no ensino. Comecei a ensinar, tive mais
orientado para ciências de engenharia civil, especificamente topografia. E quase não havia outra atividade a desenvolver, concentrei essencialmente no ensino. E em 2008 tive a oportunidade de fazer o mestrado em Portugal, com a bolsa da Erasmus Mundus, e o meu plano inicial era para fazer o curso na área de planeamento de infraestruturas. E quando cheguei lá ainda não estava acreditado o curso, então tive que fazer outra opção, e daí escolhi geomática. E como tenho um pouco ligação com a topografia, e senti-me à vontade em estudar entrar nessa área. E comecei a utilizar ferramentas de informação geográfica e um pouco na área de geologia aplicada. E a disciplina que me atraiu mais foi o estudo sobre a superfície, que tem muito a ver com os fenómenos que ocorrem na superfície. E daí comecei a entrar um pouco na geologia. Não tenho formação base forte sobre a geologia, mas tento apanhar o conhecimento da geologia e enquadrar na engenharia civil. E concluí o meu curso em 2011, continuei aqui na universidade a ensinar, e senti-me mais assim preocupado em tentar ligar a geociência e a engenharia civil. Quando tivemos a formação na Indonésia, não tivemos a oportunidade de aprender ou estudar sobre a geologia aplicada à engenharia civil. É praticamente uma formação de engenharia civil, como que se diz, num contexto muito limitado. A gente faz o desenho, mete-se numa delimitação da construção e fica só aí, sem preocupar o que está à volta dessa construção. E depois associei aqui com a topografia de Timor-Leste, que é muito acidentado, e há muitos processos da superfície que têm vindo afetando o desenvolvimento das infraestruturas em Timor-Leste, principalmente estradas, pontes e zonas de habitação que são, na sua maioria, localizadas em zonas de risco. E como o conhecimento da geologia e sobre os processos da superfície é muito mal conhecido entre aqui os engenheiros timorenses, que a maioria foram formados na Indonésia, não conseguimos corresponder os nossos desenhos ou projetos associados como deve ser com esse fenômeno natural. E daí, depois de ter oportunidade na fase seguinte, em 2017, fui fazer o doutoramento no Japão. E comecei em 2017 e terminei no mês de setembro passado. E continuando nessa coisa da superfície, o processo da superfície. E nessa tese de doutoramento foquei mais na deformação do solo. E com ferramentas de tensão remota, fiz alguns estudos e tem muita utilidade no planeamento das infraestruturas em Timor. Agora estou a tentar desenvolver nesse tema para tentar ajudar na parte da atividades de engenharia civil, para que podemos desenhar objetos ou obras de engenharia civil que se enquadra bem na superfície da Terra, considerando todos os fenômenos aqui, que na maioria são muito
são muito catastróficos e nesses últimos dias Timor-Leste foi afetado por uma chuva forte com o nome de ciclone Seroja e o governo e todos nós em Engenharia Civil sentimos de que a nossa capital, a nossa cidade não está preparado para enfrentar esses eventos extremos. A gente vai conversar um pouco sobre, inclusive, sobre a situação que Timor-Leste está agora no mês de abril de 2021, né, passando por essas tempestades que estão causando inúmeras perdas e danos, alguns irreversíveis, né, como quando há fatalidades de perdas de vidas, então são danos irreversíveis. Outros são os geohazards, né, que são aqueles danos que afetam toda a cidade, as estruturas, enfim. Nenhuma cidade está livre disso. Nós, no Brasil, também temos muito trabalho a ser feito em termos de hazards, de desastres naturais, seja nas nossas áreas costeiras, seja nas nossas cidades, seja nas nossas encostas e rios, né? Mas o caminho que você passou aí, trilhou, é muito interessante e a gente vai descobrir um pouco mais a cada minuto nessa entrevista. Antes disso, Benjamin, eu queria que você lembrasse um pouco, dentro da sua história, quem foram os pesquisadores, professores que te influenciaram de uma maneira positiva ao longo da sua trajetória. Eu sei que é impossível citar todas as pessoas, mas algumas pessoas que foram importantes dentro dessa sua trajetória acadêmica e profissional. Sim. A primeira pessoa que me levou a desviar um bocadinho da engenharia civil, não totalmente, mas tentar usar a geologia, o conhecimento da geologia para a engenharia civil, foi a minha orientadora, a professora Delminda Moura, da Universidade de Algarve. Na altura onde começou a ensinar sobre uma disciplina sobre os processos de superfície, fiquei muito curioso nessa explicação. E daí comecei a desenvolver o meu trabalho dedicado mais para deslizamentos de terra. E a minha tese de mestrado foi focando na análise de riscos geomorfológicos na região de Bobonaro, onde tem vindo a trazer estragos ao longo do tempo, em que um fator aqui muito interessante é que a população, como esse processo é muito lento, a população está muito habituada, sem perceber esse risco eminente. E quando tentamos expor a situação, explicar para a população, eles não conseguem, é um pouco difícil para aceitar essa explicação. E na maioria dos timorenses também tem pouco conhecimento sobre a geologia e a geografia. Vou referir um bocadinho para trás, que no tempo da colonização portuguesa e no tempo da Indonésia, essas duas disciplinas de geologia e geografia nunca foram ensinadas aqui em Timor. E agora que estamos a tentar desenvolver, incluir esses conhecimentos no currículo do ensino secundário, de geologia, biologia e geografia, para poder conhecer melhor a nossa realidade ambiental. E algumas vezes temos dificuldade de descrever de uma forma assim científica ou racional sobre a nossa terra. E isto ainda está em processo e vamos ver se conseguimos ultrapassar isso dentro aí, pelo menos aqui nos próximos 10 anos.
E, em seguida, como temos a nossa faculdade, temos a cooperação com universidades japonesas e tive a oportunidade também de conhecer os professores do Japão, japoneses. E o primeiro professor que teve contato comigo também foi um geólogo, mas muito dedicado para a exploração de petróleos. Mas pela sua descrição sobre a ilha, também me atraiu muito nessa altura. Foi em 2004. E iniciamos a nossa cooperação até nesse momento e continuamos a trabalhar muito mais na área de engenharia civil com foco para a prevenção e mitigação de riscos no que refere à construção das obras de engenharia civil. E o último professor que foi o meu orientador é o professor Motoyuki Suzuki, japonês, que também no seu laboratório, estive no seu laboratório, trabalhando no seu laboratório dedicado à engenharia de segurança, Safety Engineering, Geotechnic and Safety Engineering. Muito bem. Depois conversaremos sobre essa parceria Timor-Japão, que você vem estabelecendo aí ao longo dos anos, né, há mais de uma década. Mas, Benjamin, pelo pouco que você já nos contextualizou da sua carreira, existe aí algum ponto de inflexão que marcou uma transição, por exemplo, dentro da tua carreira, que você acredita que em algum momento você seguia numa linha e de repente você mudou e foi o que te auxiliou a chegar nas disciplinas que você atua hoje em dia? Tem algum ponto desses de inflexão? Desculpa, pode repetir a pergunta? Você iniciou tua carreira como engenheiro civil. Sim. Né? E depois você acabou migrando um pouco mais para as ciências da terra, né? Para essas ciências naturais, nomeadamente engenharia aplicada à engenharia, a geologia aplicada à engenharia civil. Né? Você diria que isso seria um ponto de inflexão? O que fez você mudar da engenharia civil de construção de estruturas para uma visão mais do ambiente? Sim, isso devido à minha observação da resposta que os engenheiros civis dão para desenvolver são uma resposta que os engenheiros civis tentam dar para promover o desenvolvimento da infraestrutura. E notei muito nos processos da construção de pontes e a característica das ribeiras. Aqui as ribeiras são muito instáveis. No tempo da chuva, no tempo do verão não temos água, só uma chuva, e traz muitos estragos. E as obras de engenharia civil não têm vindo a responder bem a esses fenómenos. E na engenharia civil eu escolhi o ramo das estruturas e senti que ainda não é o momento de pensar introduzir grandes estruturas em Timor-Leste sem conhecer antes a componente ambiental. E até a data nós ainda temos quase mínimo dados sobre o ambiente. Não temos uma organização de dados de precipitação como deve ser, ainda não conseguimos calcular a quantidade da erosão aqui em Timor. Estudos sobre as bacias hidrográficas também ainda não começamos, e tudo isso
não suporta um projeto de engenharia civil muito bem. E o que estamos a fazer agora é tudo por tentativa, tenta responder à necessidade do país, mas depois a natureza vai também dar a resposta que tem vindo a enfraquecer essas atividades de engenharia civil. E por isso decidi desviar um bocadinho nessa área de engenharia civil, pondo de lado e tentar estudar primeiro o ambiente. E nesse aspecto tem muita ligação com a geotecnia, que é a capacidade, e a hidrologia. Em termos de área urbana ainda temos muito pouco, porque temos uma estrutura urbana muito pequena e dispersa em todo o país. E isso ainda não corresponde a um grande risco, mas para ligar essas zonas urbanas pequenas, ainda sentimos uma grande dificuldade em construções de estradas, pontes e estamos agora também a pensar em construir barragens, mas não estamos seguros com os dados ambientais que nós ainda não temos assim completos. Ok. E já aproveito que a ABEQUA, que é a Associação Brasileira de Estudos do Quaternário, né, aqui do Brasil, com essas ações, ela tenta aproximar ainda mais os países de língua portuguesa, né? Países irmãos, que temos aí afinidades, mas que, principalmente dentro das ciências, nós temos muito a trocar, né? Enfim, enriquecer, nos enriquecermos de maneira geral, né? Então, a sociedade está aberta aos nossos parceiros, nossos colegas, incluindo todos aqueles de língua portuguesa, certo? Professor, hoje em dia, quais seriam as principais áreas, as suas áreas de atuação? As principais áreas de atuação. Nós talvez fomos, durante as duas administrações estrangeiras, Portugal e Indonésia, não foi assim muito bem desenvolvido o país. E em termos de infraestruturas básicas ainda sentimos uma grande falta, e ainda mais nessa condição temos também um pequeno número de recursos humanos. E o número de engenheiros civis aqui ainda são muito reduzidos, e na área de ambiente também está muito reduzido, e não conseguimos ter a capacidade de juntar esforços para poder dar uma resposta muito mais adequada para o país. E agora quase o foco do desenvolvimento está concentrado mais para as estradas. E nós, nesse momento, como na parte da engenharia civil, ainda não temos normas específicas para desenvolver nossos trabalhos. E normalmente no ensino também algumas vezes recorremos às normas brasileiras, porque é muito fácil de encontrar aí na internet, e aqui também estamos a tentar fazer o esforço de também dominar a língua portuguesa, e o ponto onde conseguimos mais informação é quase nas redes da internet brasileira, desde ciências sociais, engenharia e tudo. E tentamos utilizar
esse espaço da internet cedido pela comunidade brasileira e aproveitar o máximo possível para desenvolver o domínio da língua em termos de engenharia nesse país também. Muito bem. É importante esse relato, muito importante para nós também. Sentimos, acredito que vai ser um sentimento compartilhado com vários pesquisadores aqui do Brasil. Né? A gente sente muito honrado e prestigiado de poder, né, de alguma forma, estar aí contribuindo, menos do que gostaríamos, talvez, mas, de alguma forma, o Brasil se posicionando e ajudando a desenvolver as ciências de uma maneira global. Né? Antes de avançarmos, Benjamin, eu não está no script, mas eu sempre faço algumas questões que não estão no script. Timor-Leste é uma ilha, né? Então, eu queria que você, resumidamente, nos explicasse um pouco sobre essa variação do terreno, que você falou que é acidentado, como que é o clima, se é um clima meio que homogêneo dentro de todo o país, porque, nomeadamente, Timor-Leste é muito diferente do Brasil. Né? O Brasil é um país com dimensões continentais, então nós temos diferentes climas, diferentes vegetações, biomas. Enfim, como que você vê, resumidamente, o Timor-Leste em termos naturais? Né? Vocês têm recifes de corais, vocês têm passagens de tsunami, vocês têm terremotos, como que é? Timor-Leste é uma ilha formada como resultado da subdução entre a placa australiana e placa asiática. A maior formação geológica é sedimentar, com origem marinha. E essa formação tem trazido muita instabilidade, é complexa e muita instabilidade do solo. E, além disso, temos um clima tropical. Praticamente só chove 3 a 4 meses e o restante do ano é seco. E muitas vezes também sofremos aqui chuvas torrenciais, como zona de interação da Austrália e da tropical da Indonésia. E temos uma costa norte muito acidentada e seca, e a costa sul é quase assim mais suave e tem chuva, tem 2 ciclos de chuva e normalmente prolonga até 6 meses a costa sul. E as nossas ribeiras têm uma inclinação grande e no tempo de verão só por causa do vento tem uma erosão eólica muito grande e no tempo da chuva temos também outra erosão devido à chuva e nas zonas de posição vai alterando o percurso das ribeiras. E essa mudança de direção das ribeiras também tem provocado muitos eventos catastróficos que afetam principalmente a propriedade, a atividade agrícola dos agricultores e também, em certos casos, as zonas urbanas. E
Em vegetação, temos uma vegetação tipicamente de savana, não temos assim grandes florestas. Temos assim pequenas, mas muito dispersas, e na sua maioria quase totalmente sem vegetação. E isso tem trazido muita quantidade de erosão. E, volto a dizer outra vez, continua a ser um grande problema para nós e ainda não temos capacidade de quantificar essa erosão. E perdemos muito terreno, muita terra fértil que tem levado para... E na zona costeira também sofremos aí muita erosão costeira, e ao longo desses anos, da minha observação pessoal, em alguns sítios já tem recuado por volta de 30 metros. 30 metros de faixa... Tem reduzido 30 metros. Sim. E em termos de sismo, aqui quase sofremos, não é assim muito forte. Algumas vezes chega a 7,2, mas com poucos estragos. E a intensidade mais forte é a nível, o sismo que varia de 4,5 até aos 5,5. E todos os anos sentimos esse efeito do sismo. E relativamente ao tsunami, até agora ainda não temos sofrido esse evento, mas na realidade a população conhece bem, porque tivemos um tsunami forte que aconteceu na Indonésia, e isso também tentou trazer informações para a população com o efeito que aconteceu em 2004 no território da Indonésia. Tá certo. Benjamin, você me passou algumas fotos e eu queria saber se a gente pode compartilhá-las agora para você nos contar um pouco mais sobre esse seu país. Eu perdi um bocado Tá. Desculpa. Você me compartilhou algumas fotos e eu queria mostrá-las aqui para você continuar nos explicando um pouco mais sobre o Timor-Leste. Então, vou colocar aqui na tela. E aí. Essa é a primeira imagem. Esta é a capital de Timor-Leste, a cidade de Dili. Tá certo. Aqui a gente pode ver a zona costeira, a ocupação. Né? Aqui. Esta eu tentei mostrar aqui a zona da Ribeira, onde foi construída essa ponte, e temos um problema enorme de plano de urbanização. Estas casas que estão aí são construídas dentro da Ribeira, e no dia 4 passado, uma parte dessas casas foram levadas pelas águas. Sim, estão construídas todas em área de inundação, né? A planície de inundação do rio. Essa é a ribeira principal onde passa pela... Exato. E essa ribeira foi normalizada. Ela é enorme, né? Sim. E nos anos 60, a cidade de Dili está localizada numa zona de delta, onde a água todos os anos toma uma direção diferente, ora para oeste, ora para este, e no tempo da Indonésia foram normalizada essa ribeira, mas no dia 4 mostrou que
a dimensão, esta dimensão não consegue acumular água devido às chuvas máximas, às chuvas extremas. E agora estamos a tentar rever o desenho dessa ribeira. E a nossa urbanização é caótica, estamos a enfrentar um grande problema. E também nas encostas estão aqui a população, cada um constrói a sua casa, é autoconstrutora, e algumas vezes escolhem sítios que não são seguros. E no dia 4 também, quase ao longo da encosta de Dili, muitas terras foram deslizadas e muitas casas também foram levadas, e também algumas vidas devido ao deslizamento. Sim, aqui tem algumas estruturas já feitas, né, para contenção. Esta imagem tentei mostrar depois da construção. Antes, aqui era uma área de deslizamento de terra ativa. Depois construíram aí muros de retenção e, no fim, a população foi construir as suas casas em cima dos gaviões. E como não há ainda um plano assim, tentam aproveitar o máximo possível um espaço que servem para construir casa para morar. Esta quase passa em toda a capital. Que não foi, as estruturas não são dimensionadas para aguentar o peso de uma residência, né? Então, ainda leva mais problemas à segurança e à vida das pessoas que irregularmente ou por não ter esse conhecimento, se arriscam em construir e ocupar esse tipo de área, né? Extremamente perigosa. Sim, sim. Eu acho que era isso. Vou parar aqui de interromper. Já deu para a gente ter uma pequena visão sobre o Timor e principalmente a focada aí na capital, né? Como que você vê, Benjamin, os trabalhos que estão sendo gerados por você e pelo seu grupo no que diz respeito à importância para a sociedade, né? Você já, no começo da nossa conversa, você já falou que ainda tem muita dificuldade em a sociedade entender a importância de certos tipos de conhecimento científico, né? Mas como que você vê esses trabalhos cada vez mais sendo produzidos por vocês em termos da importância social? Opa, pode me repetir outra vez? Desculpa. Como você vê os trabalhos que são gerados por você e pelo seu grupo no que diz respeito à importância para a sociedade? Sim, sim. Os nossos trabalhos aqui têm desenvolvido assim de uma forma muito, podemos dizer, muito limitada em termos de informação, e para o conhecimento público também não é assim muito divulgada. Algumas vezes criamos infraestruturas normalmente são envolvidas as pessoas, a população local, mas aqui é tudo imposta e algumas vezes a população não consegue avaliar os trabalhos feitos pelos engenheiros, e porque os impactos que estamos a ver até agora são todas negativas, que têm afetado as obras de engenharia civil, e sentimos um pouco assim incomodados nessa parte de como
responsabilizar os nossos trabalhos. E em termos de trabalhos científicos, ainda não temos assim uma cultura desenvolvida na divulgação desses trabalhos, e estamos nesse momento a tentar consolidar esforços para poder começar a mostrar ao público o nosso trabalho de uma forma assim mais científica do que servir de objetos de campanhas políticas. Em termos de ciência, estamos muito ainda na fase do início e temos ainda muita coisa para fazer para frente. E penso que para isso estamos a desenvolver mais nesses trabalhos, mas temos aqui numa zona em que as normas ainda são muito impostas pelos países vizinhos. Algumas companhias tentam usar as normas da Austrália, alguns da Indonésia, alguns das normas europeias, e estamos aqui um pouco perdidos como garantir a qualidade das obras de engenharia. E isso também vai ser um trabalho muito duro ainda para nós, para poder no futuro desenvolver normas específicas que coincidem com a nossa realidade ambiental. Tá certo. E nesse contexto, os gestores, os tomadores de decisão, como eles interagem ou interpretam ou utilizam esses trabalhos gerados por você e pelo seu grupo, nos diferentes níveis de Secretaria de Ambiente, Secretaria de Engenharia, enfim, o governo central. Isso ainda é um grande problema para a nossa sociedade. Nós começamos a ter o poder próprio a partir de 2002. E essa interligação entre instituições também está muito fraca. E cada um tenta fazer tudo, tenta ser rei no seu departamento e não se abrem para os outros departamentos e não se discutem ainda os problemas, e cada um faz a sua maneira. E o que temos enfrentado agora é que cada ministério tem os seus próprios projetos, e esses projetos depois da execução não integram bem no plano geral. Alguns são problemas para os outros, e essa cultura de trabalho interministerial ainda é um desafio enorme para o país. Por exemplo, nós temos aqui uma direção com o nome de Direção Nacional de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias. E quando fazem desenho de uma ponte, algumas vezes ignoram a possibilidade de ocorrência de inundações. E esse de controle de cheias é mais orientado para trabalhos de proteção civil, não no desenho, e ainda está muito complicado nesse aspecto. E quando eu apresentei uma imagem do país sobre uma ribeira com um tipo de ponte, mostrei para os japoneses, criticaram logo que esse modelo de ponte, que aqui costumam chamar por box culvert, que não é muito adequado para a nossa realidade, porque a nossa ribeira traz muitos sedimentos, além disso também traz outros lixos, vegetais e mais outros, e depois entopem a ponte e depois começa
criar estragos nas margens. E estou a referir isso porque, como perguntou hoje, o controle entre os departamentos não funciona bem. Algumas vezes tentam acomodar tudo num só departamento e não conseguem fazer algo que seja considerado completo. Agora temos aqui ainda temos Secretaria do Ambiente, também ainda muito limitados para licenciamento das obras, e algumas vezes também ainda não temos conhecimento e informações sobre a nossa realidade ambiental e não consegue avaliar um projeto como deve ser. E normalmente as decisões são todas políticas, ignorando os seus impactos negativos dessas obras. E depois, quando as coisas correrem mal e ninguém tenta procurar para melhorar ou procurar soluções novas para poder melhorar. E outro problema que temos também é a manutenção. Depois de construir, não ligamos mais à obra e deixamos até chegar a uma fase já assim crítica, é que voltamos a fazer outro desenho para fazer uma nova construção. A cidade de Dili temos uma rede de drenagem densa, só que a manutenção é muito limitada, em que todos os anos o nível da sedimentação das drenagens vai aumentando e a inundação que ocorreu nos últimos dias foi por causa dessa acumulação de sedimentos nas drenagens, em que elevou o nível da água para cima e começou a inundar a cidade toda. Muito bem. Benjamin, obrigado por você estar nos relatando toda essa realidade, né, que é muito importante nós conhecermos e divulgarmos, né, para, quem sabe, os gestores e tomadores de decisões também prestarem um pouco mais atenção no que é produzido dentro do conhecimento científico da universidade, dos institutos de pesquisa, e a necessidade também de conversarmos, né? Então, o que você nos contou agora não é exclusividade do Timor-Leste. O Brasil tem vários problemas similares no que tange ao desenvolvimento estratégico das regiões. Então, algumas decisões ficam simplesmente no âmbito da política e pouco no âmbito técnico e científico. Então, depois ocorrem problemas e aí os técnicos e os cientistas são chamados para a mitigação. E, ao meu ver, deveria ser chamado para o planejamento estratégico. Mas isso também foi relatado em entrevistas com o pessoal de Portugal, com o pessoal dos Açores, enfim, agora você no Timor-Leste, outros professores, pesquisadores aqui do Brasil. Então, é uma realidade que ocorre em todos os níveis. Já que nós falamos aí de ciência, você atua como professor no Departamento de Engenharia Civil da Universidade do Timor-Leste. Eu queria que você explicasse rapidamente como que funciona a Universidade do Timor-Leste, se ela tem um campus central ou ela tem outros campos espalhados dentro do território nacional. O Departamento de Engenharia Civil, ele atua especificamente em um curso de graduação ou licenciatura em Engenharia Civil, ou vocês também têm um programa de pós-graduação? Eu acho que vocês têm um programa de pós-graduação. Explica um pouco essa estrutura universitária em que você está envolvido e que é responsável por parte do conhecimento científico desenvolvido em Timor-Leste.
Sim, a universidade foi, como disse hoje, formada em 2000 e na altura temos três complexos de edifícios ou campos, duas aqui na cidade central e a engenharia a 8 quilómetros da cidade dele, está um pouco mais fora, no recinto da cidade. E na Faculdade de Engenharia nós temos 5 departamentos: Engenharia Mecânica, Engenharia Civil, Informática, Eletrotécnica e Geologia. O Departamento de Geologia foi estabelecida em 2012, ainda muito recente. E no início, até 2012, ainda o curso é só para um curso técnico de 3 anos. A partir de 2012 é que mudamos para a licenciatura e neste momento ainda não temos estabelecido curso pós-graduação e junto com a cooperação com universidades japonesas estamos ainda a tentar elevar a capacidade dos docentes para conseguir o grau de doutoramento. Penso que daqui a uns anos podemos começar a pensar em abrir cursos para mestrado e posteriormente doutoramento. Outras faculdades, temos Faculdade de Agricultura, Faculdade de Direito, Medicina, a Faculdade de Educação, Economia e Ciências Sociais. Está tudo concentrado aqui na cidade de Dili. E ao longo desses 20 anos, temos, além do Japão, outras faculdades também têm vindo a cooperar com universidades da Austrália, de Portugal e também do Brasil. Muitos dos meus colegas concluíram o curso de mestrado e doutoramento também nas universidades do Brasil. E um grande problema que temos enfrentado até agora é a língua. No ensino formal temos 2 línguas oficiais, que é a língua portuguesa e a língua local, que é o Tetum. E além disso, temos herança também da Indonésia, que uma grande parte dos professores e alunos ainda dominam a língua indonésia. E algumas vezes usamos a língua indonésia também para o ensino, além do inglês também. E no que refere ao domínio da língua portuguesa, estamos a fazer esforços, mas só que ainda temos poucas referências que podemos usar para o ensino da língua portuguesa. Dificilmente se encontra aqui livros em português que podemos transferir ou traduzir da língua, começar a traduzir a língua indonésia para a língua portuguesa, só que assim oralmente aplicando vai ficar um pouco difícil e precisamos muita referência da língua portuguesa em todas as áreas de ciências sociais e de engenharia. Tá certo. Nós estamos chegando na parte final da nossa entrevista, aqui com o professor Benjamin Martins, da Universidade de Timor-Leste, em Timor-Leste. Né? Professor, para finalizarmos, você pode nos deixar uma mensagem para profissionais e estudantes, né, que gostariam de seguir nessas áreas de investigação e uma mensagem final para o ABEQUA, né,
para o nosso canal Aberto à Consciência. Lembrando que o nome completo do professor Benjamin, a instituição que ele atua, o link para o currículo Lattes e algumas outras informações vão estar aqui nas descrições desse vídeo, né? E tem uma playlist com outras entrevistas dentro do nosso canal Aberto à Consciência. Então, Benjamin, por favor, suas considerações finais aí para a nossa entrevista. Gostei muito desta iniciativa de fazer entrevistas entre nós, usando a língua portuguesa, porque foi muito útil para mim expor aqui as minhas ideias e a situação real da timorense, e que isso podemos continuar isso para frente, porque ainda precisamos muita coisa. E nesse aspecto, a experiência brasileira também é muito importante, porque podemos aproveitar também. E essa partilha de informações entre nós, penso que para frente vai ser muito exigida por usar esses meios, e estamos a tentar fazer esforço para aprender também como utilizar essas ferramentas. Temos aqui, por razões da pandemia, nós temos aqui uma grande dificuldade de estabelecer aulas online. E algumas vezes um grande tempo das aulas deixamos passar sem poder cobrir, e estamos a prejudicar o nosso sistema de educação e os alunos também. E penso que a língua portuguesa nos une, e através dessa língua também podemos partilhar ciência entre a nossa comunidade, e penso que para o futuro podemos assim encontrar cara a cara, e gostava também de visitar o Brasil um dia. E claro que a nível de ensino e ciência vamos precisar muito apoio do Brasil, e esperamos que esse canal pudesse abrir nos próximos anos. Tá certo. Muito obrigado, então, professor Benjamin, pela entrevista. Ficamos por aqui hoje, seguimos em frente, que a vida não espera. Abraço. Muito obrigado, abraço.